Fala galera do meu canal, como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal Moreno pelo Mundo. É, eu tô aqui na França essa semana, vim passar aqui alguns dias na França e eu vou fazer alguns vídeos para vocês. Agora, atualmente, eu tô em Lille, né? Tô aqui em Lille, na França, para ser mais exato. E no vídeo de hoje eu vou estar falando para você sobre como você saber a sua hora de ir. Como você saber que é o momento de você deixar o teu país, de você deixar o Brasil em busca de vivenciar novos momentos, novas realizações na Europa? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que vai ser muito comum nos meus vídeos você me ver aqui com o meu iPad. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito, eu gosto de escrever muito, então eu tô sempre aqui com o meu iPad, porque é o meu iPad onde eu organizo toda a minha vida, onde eu escrevo. Para quem não sabe, eu tô até escrevendo um livro, penso em terminar esse livro, faltam alguns capítulos ainda. Então, aqui no meu iPad é onde eu organizo todas as minhas coisas, onde eu organizo toda a minha vida. E é aqui também onde eu organizo os vídeos para vocês, sabe? Porque eu não quero vir aqui. Eu poderia muito bem apenas ligar a câmera aqui e falar qualquer coisa que viesse na minha cabeça, sabe? Mas esse não é o meu público. O meu público são pessoas que buscam algo planejado, que buscam algo consciente, que busca algo que seja coerente e consciente, né? Essas são as palavras que eu deveria dar ênfase sobre essas coisas. Então aqui no meu iPad tem tudo, eu vou estar sempre conversando com você aqui na câmera e vou estar sempre olhando aqui para poder trazer para você o vídeo completo, um vídeo coerente, consciente, um vídeo com sentido e que faça você desfrutar e também trazer coisas boas desse vídeo para sua vida, para o seu dia a dia, para suas decisões e etc. Tá bom? Então vamos lá, galera. Hoje no vídeo vai ser como saber se é a sua hora de ir, né? Como saber se é a sua hora de sair do Brasil. E a sua hora não é a hora das redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais a todo momento fica pregando ali uma hora para fazer as coisas. Ah, você deveria já estar fazendo isso, você deveria estar fazendo aquilo. As pessoas com 25 anos, com 30 anos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, e você não sei o que, e você não sei o que, e você está atrasado, e você deveria viajar mais, e você deveria sair do Brasil, porque o Brasil em 2026 está perdido e etc. Então, não é a hora das redes sociais, não é a hora que a sua família pensa, é a sua hora. Como saber se é a sua hora de sair do Brasil, tá? E eu preparei algumas perguntas que eu gostaria que as pessoas tivessem feito para mim, ou eu gostaria de ter o conhecimento dessas perguntas quando eu planejei sair do Brasil. Infelizmente, quando eu saí do Brasil, eu não tive nenhum tipo de instrução que me pudesse fazer entender esse tipo de coisa. E hoje, depois de longos anos na Europa, eu tenho um entendimento de tudo isso e eu quero passar isso para você. Então, pega aí seu bloco de notas, coloca aí o vídeo em stand-by e vai anotando essas perguntas para que você saiba se é o teu momento de sair do Brasil ou não. Primeira pergunta: você quer ir para onde? Ou você só quer sair de onde está? Eu acho que essa pergunta é um bom começo, porque ela separa as pessoas e ela classifica quem é quem ao chegar na Europa, sabe? Porque de um lado você tem as pessoas que está planejando ir em direção a algo que eles querem, e de outro lado você tem as pessoas que simplesmente estão tentando fugir da realidade em que vivem. Então ali você separa esses dois tipos de pessoa. Quem está tentando fugir de algo ou quem está tentando ir em direção de algo. E a verdade é, pessoal, que isso vai fazer toda a diferença na tua vida quando você pisar na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, não importa o país que você quer ir. Para onde você for, isso faz toda a diferença. Quando você planeja, quando você quer ir para algum lugar, você quer ir em direção a algo, você planeja, você pensa, você organiza e você executa.
E a probabilidade disso sair bem, de você ser bem-sucedido nisso, é muito boa. Quando você só quer sair da onde você está querendo fugir de uma realidade, a probabilidade de isso dar muito ruim é muito grande. Primeiro que você vai enfrentar vários problemas para onde você for e você não vai estar preparado, você não vai estar planejado, você não vai estar, como é que eu posso dizer? Você não vai estar informado ou atualizado sobre as coisas que vão acontecer lá. Porque a pessoa, quando ela quer fugir de algo, gente, ela não precisa de nenhuma informação. Ela só precisa de saber como sair de onde ela tá e chegar em outro lugar. E aí, quando chegar lá, ela se vira e vê o que acontece. E vê como resolve as situações. Então, é necessário muito mais resiliência e é necessário muito mais esforço do que se você planejar, do que se você buscar para onde você quer ir. Então, a primeira pergunta é essa: você quer ir em direção a algo ou você quer fugir da onde você está? Se você está pensando em fugir da onde você está, eu recomendo que você pare, pense e reflita, sabe? Se essa é a melhor opção. Se você é uma pessoa que você fala assim, cara, o meu ponto forte, ele é resiliência, eu sou o pica das galáxias na resiliência, não importa o que aconteça, eu me mantenho firme, eu vou em frente. Então, é isso. Usa isso ao teu favor. Usa isso ao teu favor. Vamos lá para a segunda pergunta. Se nada mudasse na sua vida nos próximos 2 anos, você aguentaria ficar exatamente como você está agora? Se nada mudasse na tua vida em 2 anos, trabalho, moradia, relacionamento, família, vida financeira, sua vida espiritual, se nada mudasse na tua vida em 2 anos, você conseguiria ficar exatamente como você está? Eu acho que essa pergunta ela é totalmente válida. Se nada te incomoda na vida que você está vivendo, se você poderia ficar nela mais 2 anos tranquilamente, do jeito que ela está, então talvez você tenha que repensar o porquê que você quer sair do Brasil. É para realizar sonhos? Ou é para quê? Sabe? Porque o que nos faz querer mudar é o inconformismo com algo que estamos vivendo. Essa é a verdade. Terceira pergunta: você quer morar fora ou só viajar? Qual que é a tua intenção? Porque isso é muito engraçado porque são duas questões totalmente diferentes, viajar e morar fora. E eu vou explicar para você. Quando você vai viajar para algum país, você não vai enfrentar as mazelas, mazelas tradicionais, as mazelas bases daquele país. Você não vai enfrentar. Um viajante, um turista, ele vai aos lugares bons, né? Tudo que é criado ao turista tende a ser o melhor possível. Então você vai ter acesso a comida boa, você vai ter acesso a um transporte público na zona turística que sempre é bom, é rápido, é funcional. Você não vai precisar, na maioria das vezes, do sistema de saúde, você não vai precisar, na maioria das vezes, fazer uma compra no mercado, você não vai precisar pegar um dia chuvoso após o trabalho, você não vai precisar acordar 5, 6 da manhã para ir trabalhar num dia de neve, num dia de frio, de geada. Então, o viajante, ele só vai em busca das coisas boas. Já a pessoa que vai morar num país, ela vai ter acesso, ela vai se encontrar com as mazelas do país. E aí que está o ponto de você saber se você quer sair do Brasil para ser um viajante ou se você quer sair do Brasil para ser um morador do país para onde você vai. E aí, quando é morador do país para onde você vai, isso inclui enfrentar e dar de frente com as mazelas e problemas e situações negativas daquele país. Eu vejo muita gente que ela sai do Brasil com essa intenção de ser o viajante e ela acaba se perdendo e ela acaba voltando para o Brasil. Acaba voltando e muitas vezes voltando não é porque as coisas não deram certo, é porque ela começou a enxergar as mazelas do país e começou a se sentir decepcionado, decepcionada com isso. E ficou pensando, não, mas espera aí, eu tenho isso no meu país e eles também têm isso aqui?
Não, então vale muito mais a pena ir pro meu país e estar próximo de quem eu amo e enfrentar as mazelas de lá, sabe? Porque mazelas por mazelas, os dois lados têm. Então por isso que a pessoa ela tem que responder essa questão para ela mesma. Eu tô indo morar fora ou eu tô indo ser um viajante? Ou pode fazer como eu, que eu decidi ser a pessoa que mora fora e viajante ao mesmo tempo. Decidi ser os dois. Mas haja força, não é fácil ser os dois. Porque você precisa, no meio das dificuldades, das mazelas, você precisa ao mesmo tempo enxergar o lado bom das coisas. E aí muita gente tem dificuldade para executar isso. Quarto, você está disposto, disposta a começar do zero de verdade, ganhar menos status, menos conforto, menos controle? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Olhe tudo que você tem no seu país, olhe tudo que você tem no Brasil e fale para você mesmo: eu estou disposto a perder tudo isso. Eu estou disposto a chegar na Europa e perder tudo isso. E talvez lá ser um faxineiro, como eu falei no vídeo anterior meu, que eu vejo muita gente que é o vídeo sobre o lado bom e o lado ruim de morar na Europa, né? A verdade sobre morar na Europa. E se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em algum lugar e você clica lá e você assiste esse vídeo, que eu falei que muita gente vem para a Europa, médicos, doutores e etc. Chega aqui, vão trabalhar como faxineiro, vão trabalhar como garçom, vão trabalhar como cozinheiro, vão trabalhar como segurança e perde todo o status. E aqui você não é nada. Se lá no Brasil você chegava em um lugar, você falava assim: "Ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou médico", as pessoas te recebiam bem, te tratavam bem. Aqui, só por você ser um imigrante, não importa a tua profissão, eles já vão te olhar diferente. Porque aqui na Europa, eles não fazem essa separação entre o médico e o faxineiro, porque os dois aqui têm as mesmas condições de ter as coisas comuns no país. Os dois podem pegar um avião e ir para Paris. Os dois podem pegar e ir passar o inverno na Suíça, seja o médico, seja o faxineiro. Então aqui não tem essa distinção. Então aqui você não vai ser respeitado pelo que você estudou, pelo que você se formou ou pelo que você conquistou no Brasil. Então você está disposto a abrir mão disso? Você está disposto a chegar aqui e a não ser nada? Tá? Então isso é uma pergunta importante a você fazer a você mesmo. Eu estou disposto a abrir mão do controle das coisas? Uma quinta pergunta, e não menos importante, que é: você se conhece o suficiente para saber o que te derruba? Você se conhece o suficiente para saber o que te derruba? Solidão, incerteza, falta de dinheiro, família longe. Qual é o seu demônio? Sabe? O que derruba você? O que mexe com a sua estrutura? Sabe? Qual é o vento forte que coloca em risco o seu progresso? Eu acho que isso é uma pergunta que não só quem quer morar fora, mas que todas as pessoas deveriam saber. O que me derruba? A gente tem que saber qual é o nosso inimigo. E a gente tem que nomear isso. Porque quando a gente sabe quem é nosso inimigo, a gente nomeia isso, a gente começa a ter controle sobre isso. E isso para de controlar a gente. Sabe? A gente só não consegue vencer um inimigo quando ele é invisível. A partir do momento que ele é visível, a gente começa a ter conhecimento de como controlar, dominar e vencer ele. Então eu acho que é importante, antes da pessoa vir na Europa, ela ter essa consciência, ela pensar, o que me derruba? O que me derruba? Para você também saber se para onde você você vai ter isso ou você não vai ter isso. Por exemplo, muita gente vai para a Irlanda sem saber que o frio e a chuva e os dias cinzas derrubam elas. Muita gente fala: "Ah, eu gosto de frio. Ah, eu gosto de chuva." Mas você gosta de frio e de chuva para dormir. Você gosta de frio e de chuva, às vezes, no final de semana, quando você tá num rancho, né? Ou algo do tipo. Ou quando você tá em casa tranquilo, com a sua comida, com o seu povo, certo? No seu idioma. E aí eu vejo muita gente que chega na Irlanda e que não sabia que a chuva e o frio derrubava eles,
Chegou na Irlanda, chegou lá, ficou 1, 2 ou 3 meses, às vezes terminou o primeiro curso de 8 meses e voltou embora ao Brasil. Às vezes conseguiu o mais difícil, boa moradia e bom trabalho, e mesmo assim larga tudo e volta, porque o frio, a chuva, a solidão derrubou eles. Então é bom antes de vir para a Europa você saber, você ter a consciência, o que me derruba? É a solidão? É o frio? É os dias cinzas? É muito sol? É lugar muito cheio? É sujeira? É desequilíbrio no transporte público? É falta de saúde? É custo de vida caro? É trabalho pesado? É falta de educação? O que te derruba? Isso é importante você saber sobre o país que você vai. Então, olhe as mazelas do país para onde você quer ir e veja se lá não tem algo que derruba você. Porque se tem, você já comece a identificar isso, trabalha nisso antes de ir, para quando você chegar lá você saia bem. E mais um ponto, né, que eu até anotei aqui. Às vezes a falta de dinheiro te derruba. Então, às vezes você quer sair do Brasil e ir para um país, por exemplo, Portugal, porque tem sol, porque fala o seu idioma e tal e etc. Mas às vezes para você trabalhar e não ter é, bastante dinheiro vindo do teu trabalho, às vezes isso derruba você. Às vezes você prefere ganhar bem e viver num clima de merda, como é a Irlanda, mas ter dinheiro, do que às vezes viver num clima abençoado como é Portugal e ter menos dinheiro. E para outras pessoas é o contrário. Para elas tá ok ter menos dinheiro, mas ter um clima bom, ter um sol, falar seu idioma, comer um pastel de nata, uma comida mais parecida, né? Cada um tá conectado com uma coisa. Então é importante você ver isso, e por isso que eu falo, gente, quando se fala em imigração, quando se fala em ir para outro país, não seja Maria vai com as outras. Não seja. Cara, não vai na dos outros. Vai na sua. Fulano fala assim: ah, mas eu morei em Portugal, lá paga mal. Mas às vezes isso não derruba você. Às vezes isso não derruba você. E tá tudo bem, então vai pra lá. Ou outro fala assim: ah, eu morei na Irlanda, o clima é uma porcaria. Às vezes isso aí derruba você. E a pessoa fala assim: pô, vai pra lá, você vai ganhar dinheiro. Mas às vezes não é o que você quer fazer dinheiro, sabe? E etc. Os Estados Unidos não tem transporte público, não tem nada, e às vezes você prefere ter transporte público, prefere estar num lugar onde você pode viajar na Europa, você gosta de arte, você gosta de história, você gosta de prédios, de edifícios. Então, é ver aquilo que se conecta com você. Depois de tudo que a gente falou aqui, quais são os sinais de que realmente pode ser a minha hora de ir, a minha hora de ir, a minha hora de partir para a Europa? Então eu anotei aqui alguns sinais que podem mostrar que a sua hora está chegando. Primeiro, você não consegue mais se ver no mesmo lugar a médio prazo. Você não se enxerga mais lá. Você não se enxerga no seu trabalho a longo prazo. Às vezes você não se enxerga no relacionamento que você está a longo prazo. Às vezes você não se enxerga lá morando com seus pais por longo prazo. Às vezes você não se enxerga lá, né, morando naquele bairro, naquela zona por um longo prazo. Você começa a pesquisar custo de vida, visto e trabalho, né? Você começa a pesquisar muito sobre isso. Parece que a sua alma, parece que algo dentro de você te faz buscar por isso. Tem alguma coisa que toda hora te faz buscar por isso, buscar. Você não consegue focar em um curso, você não consegue focar num trabalho específico, você não consegue focar na sua profissão, no seu relacionamento. Parece que a todo momento tem algo que fica te incentivando a procurar por essas paradas de morar fora. Você sente medo, mas quando imagina-se indo, sente um alívio lá no fundo. Isso é algo que aconteceu muito comigo. Eu lembro que nos meses antes de vir para a Europa, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de como as coisas seriam. Eu tinha medo de saber se eu ia conseguir realizar todos os meus sonhos, se eu ia conseguir fazer tudo aquilo que eu buscava fazer, sabe? Só que quando eu imaginava tudo aquilo que eu poderia fazer se eu saísse do Brasil, eu me sentia aliviado, eu me sentia bem. Então isso aí é um sinal. Isso é um sinal. O alívio, né? Porque o medo, ele nada mais é do que um alerta. O medo não é um bloqueio. Quando você sente medo de algo, não é que, isso não significa que você tem que deixar de fazer aquilo, tem que abandonar aquilo, que aquilo não é para você. O medo é só um alerta de algo novo, um alerta de quando você
tá indo fazer algo diferente, algo novo, algo que vai contra o que você faz diariamente. É só um alerta. Então é para você parar, analisar, entender e falar, bom, eu tô com medo, só que eu analisei todas as situações, o medo me foi só um alerta, né, uma indicação para eu poder analisar tudo, analisei tudo. E agora como eu me sinto após analisar tudo? Eu me sinto aliviado? Ah, eu me sinto mais aliviado. Quando eu penso em tudo que eu vou conquistar, que eu vou fazer, então beleza, eu vou, mesmo com medo. Isso é um sinal. Outro sinal, você começa a se organizar. Você começa a juntar dinheiro, você começa a falar outros idiomas, a falar não, né, mas a aprender um idioma diferente, você começa a ter contatos, você começa a falar com uma agência de intercâmbio, você começa a conversar com um primo, com um amigo, com alguém que mora fora, você começa a ver vídeos de quem mora fora, você começa a buscar conteúdo de quem mora fora. Isso é um outro sinal de que pode estar sendo a hora para você, né? Pode estar sendo aí um momento para você sair. É o sinal de que pode ser a sua hora. Uma outra coisa aqui que agora é muito importante. Isso realmente é um sinal, galera, muito forte. Seu ciclo de amigos barra ambiente já não te nutre, só te segura. Cara, quando você começa a perceber que o teu ciclo de amizade eles não te nutrem, mas eles só te seguram, só te faz gastar dinheiro, só te faz você procrastinar, só te faz você ficar preso ao sistema do trabalho segunda a sexta e diversão final de semana. Só te faz você ficar bêbado, e fazer merda. Quando você começa a perceber isso, você fala, opa, talvez seja a hora de partir. Talvez essa desconexão com os meus amigos, talvez seja o momento de partir. Sinais de que talvez ainda não seja o momento de você sair do Brasil agora. Você quer ir, né, o primeiro aqui, você quer ir só porque todo mundo tá indo, sabe? Muita gente tá nessa. Ah, porque fulano no meu trabalho foi, porque ciclano foi, porque meu irmão foi, porque meu primo foi, porque o maluco que mora na minha rua foi, porque não sei quem foi, porque não sei quem foi, porque eu vi no Instagram fulano que saiu do Brasil há 2 meses atrás, tá em Paris, tá na Suíça, tá viajando, tá isso, tá aquilo. Eu quero ir também. O famoso Maria vai com as outras. Não tem propósito, né? Não tem objetivo. Só quer ir porque os outros também estão indo. Ou porque alguém tá lá e, um primo meu tá lá, quer saber, eu vou lá. Ver qual é de que é. Outro aqui. Achar que mudar de país vai resolver todos os seus problemas internos. Se você tá num momento dark na sua vida, se você tá cheio de problemas internos e você acha que sair do Brasil e ir para outro país da Europa vai fazer você resolver os problemas, vai fazer com que esses problemas eles fiquem lá no Brasil e quando você chegue na Europa você chegue livre deles, você tá achando que eles não vão te acompanhar no avião, você está enganado. E aí vai ser muito pior. E aí você vai chegar na Europa, você vai ter que lidar, ou não, eu falo Europa, pessoal, porque é o mais comum, sabe? Mas aqui pode ser Estados Unidos, Canadá, onde for. Você vai ter que chegar no teu destino e aí você vai ter que se adaptar com as mazelas de lá, com o dia a dia de lá. E às vezes por um momento, você vai até achar que foi bom. Que você vai achar, poxa, esqueci dos problemas, tô tendo que me virar aqui com trabalho, correria, a correria doida e etc e tal. Mas vai chegar uma hora que essa correria doida, ela vai amenizar. E você só acumulou e escondeu os problemas dentro de você. Aí a hora que explodir, aí explode em doenças, aí explode em vícios compulsivos, você vai começar a gastar todo o teu dinheiro com cigarro, com weed, com bebidas, sabe? Vai trabalhar, gastar todo o dinheiro, igual muitos brasileiros que eu conheço aqui, que fica sexta, sábado e domingo, gastando todo o dinheiro com bebida, com mulherada e com drogas, sabe? Então, se você tá cheio de problemas no Brasil, mentais, emocionais ou etc., comece a resolver isso,
sabe? Comece a resolver isso, comece a ler, comece a escrever, sabe? Comece a limpar sua mente, comece a limpar seu coração, que é quando você executar isso, você vai conseguir mudar para a Europa ou para onde for com mais propósito, mais leve, sabe? Porque quando chegar lá você vai ter problemas. Então não adianta só você pensar, eu vou mudar de país e meus problemas vão ser resolvidos. Não vão. Se você não aceita a ideia de fazer trabalhos abaixo do que você faz hoje, isso é um sinal também de que você não está pronto para poder sair do Brasil. Você não está pronto para emigrar. Literalmente você não está pronto. E aí você tem que ser honesto com você mesmo. Que tipo de trabalho você executa hoje? E aí você pode listar todos os trabalhos que na tua cabeça são abaixo do que o seu. E quantos dele você estaria disposto a realizar? Zero preparo financeiro, zero preparo emocional, mas 100% pressa. Isso às vezes passa com muita gente, né? A pessoa não tem preparo financeiro, não tem nem passaporte. A pessoa tá com a mente toda fodida, desculpa a expressão. A pessoa tá toda louca da cabeça e ela quer fugir, ela quer sair. Porque ela vai terminar o casamento, porque tá brigado com os pais, porque não é o teu momento. Mais vontade de postar foto do que viver a experiência real. Isso aqui é o que muitos e muitos brasileiros fazem na Europa, né? Eles querem mais a validação, ficar em redes sociais, postando foto e etc, do que viver a experiência real, sabe? Então, se a tua intenção é postar foto, é ter o Instagram bonito, né? Se a tua intenção é ter as bandeirinhas no Instagram, mais do que viver a experiência de vir na Europa e de aprender e de ser moldado por isso, talvez não seja a hora de você vir ainda, talvez você ainda não tá maduro emocionalmente para vir. E aí eu não falo de idade, eu falo de maturidade emocional. Eu vou só falar um pouco bem rapidinho da minha experiência de como que eu saí do Brasil, como que eu entendi que era o momento para mim. Primeiro, eu estava num trabalho bom, eu estava com condição de ter minha casa, meu carro, eu estava com condição de ter uma vida estabelecida, eu estava bem emocionalmente, eu estava começando meu processo de perder peso. Para quem não sabe, eu saí de 130 quilos para 82 quilos, que é o que eu tenho hoje, né? E eu já estava nesse processo, já estava ali no processo de leitura, de meditação, de aprendizado, eu estava bem emocionalmente quando eu saí do Brasil. Isso é um ponto. E eu acho que por isso que eu fui tão abençoado e por isso que as coisas saíram tão bem para mim na Europa, por isso que as coisas funcionaram tão bem para mim na Europa, porque eu estava bem emocionalmente quando eu pisei na Europa. Mesmo tendo tudo isso, eu sentia que eu não estava completo. Eu sentia que eu queria viver novas experiências. Eu sentia que eu queria vir para a Europa para morar na Europa e viajar pela Europa. A minha intenção era morar e viajar na Europa. Eu queria me estabelecer, eu tinha ideias, eu tinha planos. E algo que foi muito importante para mim, né, que me marcou muito, foi que eu comecei a abrir mão de prazeres comuns, de prazeres momentâneos em prol disso, sabe? Eu comecei a deixar de sair, eu comecei a abrir mão de rolê em final de semana, eu comecei em final de semana me manter em casa, lendo, buscando informação sobre, detalhando, planejando, buscando saber tudo sobre o país que eu ia. Eu comecei a preferir abrir mão de prazeres momentâneos em pró de planejamento. Eu acho que isso foi um sinal de que realmente eu estava pronto para vir para a Europa. Falei assim, deixa eu ver no que eu posso economizar. Não é na questão de não comer o que você gosta, não comer um chocolate que você gosta, não ir no lugar que você gosta, sabe? Comprar uma roupa que você gosta. Deixa eu ver quais são as coisas que eu gasto dinheiro para me trazer prazer que eu realmente posso economizar em prol do meu projeto. E eu fiquei um ano inteiro sem beber nada de álcool, economizando esse dinheiro. E foi ali que eu comecei o meu processo de limpeza mental, de limpeza emocional e limpeza corporal, de perder peso, né? De deixar, de largar o peso. Então eu acho que ali eu vi que eu estava pronto para vir para a Europa.
e foi uma mudança muito grande na minha vida. Não existe hora perfeita. Existe hora possível e hora consciente. Então, põe isso na tua cabeça, trabalhe o seu plano, trabalhe o seu projeto com consciência, que isso vai dar certo, tá bom? Responda as perguntas que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essas perguntas e também vou deixar aqui os sinais que você tá na hora de ir e os sinais que você não tá na hora de ir, e você lê, põe no seu diário, põe no seu notas, faz a sua avaliação. Tá bom, galera? É isso. Se você quiser me contar alguma coisa aqui nos comentários, fique à vontade para me contar. Eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? E um forte abraço.